Um grande bem-aja. Neste vídeo vamos continuar a falar sobre os benefícios da alimentação. E desta vez vamos falar melhor sobre carboidratos. Após a ingestão de carboidratos, eles são metabolizados em glicose ou glucose. E a glucose é aquilo que fica no sangue e circula de uma forma sistémica pelo corpo todo. Outra coisa é quando essa glicose fica armazenada no músculo. Aí denomina-se por glicogênio. No entanto, e a função primária dos carboidratos é a função energética. Portanto, seja em forma de glicose ou seja em forma de glicogênio, este substrato é aquele que o corpo prioriza em termos de metabolização energética. Faço aqui a ressalva de que, embora o glicogênio ou a glicose seja a fonte primordial de energia, o corpo tem vários mecanismos de metabolização energética. Por exemplo, neste momento, eu estando aqui sentado a falar com vocês, eu estou maioritariamente em beta-oxidação. Ou seja, neste momento, o meu grau de atividade física é mínimo. E como tal, o corpo consegue dar resposta à minha necessidade energética através da beta-oxidação. A beta-oxidação é um processo que utiliza a gordura como fonte de energia. No entanto, é um processo lento. Mas pelo facto do meu corpo neste momento não estar com uma grande necessidade energética, ele consegue subsistir desta forma. No entanto, no nosso dia-a-dia e principalmente na prática desportiva, o corpo muda a ficha. E havendo glicogênio ou glicose disponível, esse é o combustível que nos faz mover, que nos faz mexer. Portanto, os carboidratos têm uma função primordial e primária no que à resposta e necessidade energética diz respeito. Posto isto, vamos aqui avaliar quais são as funções, além da parte energética, quais são as funções dos carboidratos. Portanto, como foi dito, os carboidratos são o core de todo o sistema energético. Fonte primária de energia. São também a fonte principal ou o combustível principal das células. Todas as células do nosso corpo são glucodependentes. É também o único combustível que o nosso cérebro e o sistema nervoso central utilizam. Ok? Isto aqui não há uma métrica fixa. Muitas das vezes, digamos, a ficha que o nosso corpo utiliza em termos de metabolização dos substratos para a formação de energia, nunca estamos a depender exclusivamente de um. Ora dependemos maioritariamente de um, mas os outros estão sempre em funcionamento. Okay? Isto é como uma espécie de engrenagem em que, mediante as nossas necessidades, aumentam ou diminuem, também um mecanismo para dar resposta a esta necessidade energética também vai alterando e vai mudando. É como uma espécie de engrenagem onde vamos colocando mudanças para cima e para baixo mediante o nível de atividade. No entanto, no que ao cérebro e ao sistema nervoso central diz respeito, estes dois realmente só funcionam à base da glicose, à base do carboidrato. Os carboidratos são também essenciais para a metabolização da gordura. O ciclo de Krebs é algo bastante complexo e não interessa estar aqui a entrar por definições demasiado extensas e complicadas relativamente ao ciclo de Krebs. No entanto, ele é, digamos, o motor de todo este sistema energético. Os carboidratos, a par dos outros macronutrientes, acabam por contribuir todos para este correto funcionamento do sistema energético. E sem carboidratos, nós acabamos por perder um bocado a capacidade de priorizar a queima de gordura.
Por isso é que uma dieta deficiente ou demasiado baixa em carboidratos acaba por não ser o melhor em planos de perca de peso. Os carboidratos não são nossos inimigos. Eles são essenciais e nenhum macronutriente deve ser excluído de uma correta alimentação. Muito menos de uma correta alimentação para propósitos de saúde e bem-estar. Porque depois, dentro de outros planos, sejam de competição, esta distribuição entre carboidratos e outros macronutrientes acabam por ganhar, às vezes, um papel de importância um bocado diferente, mas no que à saúde e bem-estar diz respeito, os carboidratos são realmente essenciais para um correto funcionamento do nosso corpo. Uma questão que eu quero aqui esclarecer, e algo que eu acho bastante pertinente, e que existe uma grande desinformação relativamente a esta temática, tem a ver com o índice glicémico. Portanto, diretamente associado aos carboidratos está o índice glicémico dos mesmos. O que é o índice glicémico? Basicamente, o índice glicémico é o impacto que um determinado alimento tem na resposta insulinémica do nosso pâncreas. Ou seja, quando consumimos um determinado carboidrato e, mediante o seu índice glicémico, a velocidade de resposta do pâncreas vai ser maior ou menor, tanto quanto maior ou menor for o índice glicémico desse alimento. Mas o que é que acontece? Demasiadas pessoas se acabam por olhar exclusivamente ao índice glicémico do alimento. E isto é um erro crasso. Porque aquilo que realmente tem um impacto na resposta insulinémica do pâncreas não é o índice glicémico, mas sim a carga glicémica. E a carga glicémica, para conseguirmos obter o valor da carga glicémica, temos que olhar aqui a outros parâmetros, que é, temos que olhar a quantidade de carboidratos que um determinado alimento tem. Ok? Depois de contabilizada a quantidade de carboidratos que esse alimento tem, multiplicamos pelo seu índice glicémico e dividimos por 100. É assim que conseguimos chegar a este número, ao número da carga glicémica. E é este número que realmente vai ditar o impacto insulinémico e a resposta do nosso pâncreas. Vou dar aqui um exemplo prático. Vamos utilizar, ou vamos aqui ver 100 gramas de abóbora, ok? E 100 gramas de arroz basmati. Em termos de índice glicémico, a abóbora tem 75 de índice glicémico. É considerado um índice glicémico alto. O arroz basmati tem 58. É considerado um índice glicémico médio. No entanto, 100 gramas de abóbora tem cerca de 10 a 11 gramas de carboidratos. Ao passo que arroz basmati tem cerca de 78 ou 80 gramas de hidratos. Valores redondos. Posto estes valores na equação para acharmos o resultado da carga glicémica, chegamos ao resultado de abóbora, carga glicémica 8. Arroz basmati, carga glicémica 45. Portanto, em 100 gramas de dois alimentos diferentes, em 100 gramas de abóbora e 100 gramas de arroz basmati, o arroz basmati tem, sem dúvida, um impacto insulinémico muito maior do que a abóbora. Portanto, o impacto insulinémico está diretamente associado à quantidade. Ou seja, a quantidade do determinado alimento tem mais peso do que o seu índice glicémico. E é este raciocínio que temos que ter em atenção. Mas, para completar aqui este raciocínio, quando fazemos uma refeição, por norma, regra geral, não consumimos só carboidratos. Acabamos por consumir proteínas e gorduras. O que é que acontece? Quando consumimos estes três macronutrientes conjuntamente, formamos um bolo alimentar que depois é digerido no estômago e, por sua vez, depois os seus nutrientes absorvidos no intestino delgado e, por sua vez, passam para a corrente sanguínea. Quando ingerimos ou quando digerimos este bolo alimentar, a proteína e os lípidos vão acabar por ainda baixar mais a carga glicémica por duas razões. Pela velocidade de absorção
e pelo esvaziamento gástrico. Ou seja, estas duas razões vão ainda atrasar mais a absorção, o que vai baixar ainda mais a carga glicémica daquele bolo alimentar, tendo, por sua vez, ainda mais um impacto menor em termos de produção de insulina. Ainda assim, mais importante do que a escolha em termos de índice glicémico de um determinado alimento é, efetivamente, a quantidade que nós comemos. Portanto, este é um aspecto a considerar que, a meu ver, tem uma pertinência enorme e que existe uma grande desinformação relativamente ao mesmo. Ok? Priorizem sempre quantidade, não índice glicémico de um determinado alimento. A abóbora não é vossa inimiga. A cebola não é vossa inimiga. A cenoura não é vossa inimiga. A fruta não é vossa inimiga. Ok? Embora a fruta seja maioritariamente composta por frutose, que é um monossacarídeo, ok? Uma forma simples de açúcar, ela não tem um grande impacto insulinémico. Porquê? Porque vamos aqui dar o exemplo, 100 gramas de maçã tem cerca de 9, 10 gramas de hidratos. Embora o índice glicémico da maçã seja alto, a sua carga glicémica é baixa. Portanto, a fruta não é vossa inimiga. O açúcar não é vosso inimigo. A não ser que estejamos a falar do açúcar refinado. Mas isto já é um alimento que sofre processos de alteração. Okay? Açúcar refinado não tem qualquer valor, porque através do processo de refinamento perde os micronutrientes, por exemplo. Ao passo que a fruta, embora tenha açúcar, ela está cheia de vitaminas e sais minerais. E neste aspecto é um alimento muito mais interessante, muito mais rico e muito mais pertinente numa alimentação saudável. Ok? Vamos continuar a falar sobre alimentação nos próximos vídeos. Mantenham-se aí. Até já.